Bem, hoje, seguindo aqui a trilha de produção e conteúdo, o título dessa conversa são as expectativas do mercado na criação e produção de conteúdo. É um prazer muito grande promover esse bate-papo nessa primeira experiência digital da SET. Aqui comigo, Luiz Padilha, e também o meu companheiro de trabalho aqui no dia a dia, o Fred Miller. É um prazer muito grande ter os dois profissionais tão experientes nessa conversa aqui comigo. Os espectadores do mundo, Padilha e Fred, todos nós já estamos em franco processo de mudança no meio da comunicação da televisão aberta, que é onde a gente vai centrar a nossa conversa, mesmo antes desse período de pandemia. Padilha, você que é de uma empresa que é um dos maiores fornecedores de equipamento broadcast do mundo, como é que a Sony estava se preparando? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Raimundo, e a SET pela oportunidade, uma vez mais, de estar presente nesse, como você citou, o primeiro evento digital da SET, que vai ser, sem dúvida alguma, um grande sucesso. E, respondendo a sua pergunta, a gente, como você mencionou, né, o mercado já vinha demandando uma mudança nesse conceito de operação, produção de broadcast. Isso a gente já vinha sentindo essa necessidade de mudança aproximadamente há uns 2 anos já. Então, a Sony vem focando muito o seu trabalho de planejamento e desenvolvimento de novos produtos em cima dessa solicitação dos clientes, que a gente chama Voice of Customer. Então, essas novas demandas são basicamente como produção remota, uso de tecnologias IP e demanda de ferramentas e fluxo de trabalho na nuvem, como fluxo de trabalho para notícias. Por outro lado, também há uma preocupação dos executivos em ter uma tendência de investimentos OPEX mais do que CAPEX, ou seja, você optimizar o teu fluxo de caixa gastando apenas quando você utiliza a ferramenta. No caso, a Sony, como você sabe, nós já tínhamos anunciado desde o IBC de 2019 que nós tínhamos feito uma aquisição, que é um tradicional provedor de soluções virtualizadas e soluções IP que complementam todas as outras soluções que a Sony já tinha no mercado. As tecnologias de soluções de nuvem e serviço vem crescendo muito nesses últimos 2 anos. Já havia uma tendência nesse sentido. Eu gosto sempre de dar uns exemplos práticos para a gente não ficar na teoria. Por exemplo, nós temos um número bastante expressivo de broadcasters utilizando, me refiro especificamente a um sistema wireless, que utiliza a transmissão utilizando 2 modems de 4G das operadoras locais, cada país, que servem para não só operações live ou também operações de arquivo FTP. E, em alguns casos, inclusive, o próprio proxy hoje se atingiu uma qualidade tão boa que o próprio proxy é utilizado para uma transmissão HD. Ele utiliza uma banda de 8 a 10 megabits, que dá uma qualidade excelente HD no ar. Então, isso também é possível devido à tecnologia Sony, que desenvolveu um servidor de extrema baixa latência, como 1 a 2 segundos, que permite também essa vantagem. Outras soluções, por exemplo, podia citar a solução de produção e compartilhamento de notícias, que utilizando uma tecnologia complementar, que é o XDCAM Air, que esse já vai na nuvem, que apresenta vantagens no sentido de expandir o fluxo de trabalho com essa tecnologia wireless 4G, como, por exemplo, pré-edição em baixa resolução na nuvem, integração de metadados com o próprio sistema do newsroom da emissora e contribuição de transmissão, em alguns casos, para redes sociais e plataformas digitais. Eu queria só te dar uma notícia, talvez você não saiba, mas a gente usa essa transmissão
em proxy, né, por exemplo, para o departamento comercial, a parte de merchandising do departamento comercial. Especialmente nessa fase agora da pandemia, que está muito limitado a entrada de pessoas dentro dos estúdios, né, de gravação, a gente tem feito isso com os anunciantes. A gente transmite a gravação do merchandising ao vivo para ele, para a gente obter a aprovação final lá para ele. E o Fred pode até falar isso para a gente, eu acho que tem funcionado bastante, economizou muito tempo para ele, até de se deslocar aos estúdios de gravação. Fred, basicamente a pergunta é a mesma, mas com a vertente de, mesmo antes da pandemia, como é que as agências de publicidade, os anunciantes, vinham acompanhando ou então impondo alguma transformação no mercado de televisão, visto ao novo comportamento do espectador? Em primeiro lugar, obrigado a Sete pelo convite. O que tem acontecido com o mercado publicitário, de uma forma geral, é uma transformação contínua, né? O desafio que os anunciantes e as próprias agências já percebem é essa oferta muito grande que a gente tem, seja ela nas diversas plataformas, faz com que a importância da relevância se torne fundamental, né? Quer dizer, você construir conteúdos ou construir histórias, mas evidentemente que tem dois drives ali. Primeiro, a construção de conteúdo. E a outra vertente é a questão que nos Estados Unidos eu acho que é o mercado que mais avança, que é a questão do modelo do Programmatic TV e do Addressable, onde você tem os diversos players acabam usando formas diferentes de você estar usando esse tipo de tecnologia. No Brasil, seja ele no mais básico que eu chamo, que, né, a questão do ROI, ou da entrega, ou do retorno sobre o investimento, eu acredito que CTV e outras tecnologias vão fazer com que a televisão, especialmente a televisão aberta, vai ganhar uma nova oportunidade em relação à entrega, que hoje ela tem um papel incrível e que é massiva e de alto alcance, mas o endereçamento é algo que estamos aí prestes a ter isso como mais uma oferta para o mercado. Isso, com a questão do addressable, programático, você levar anúncios mais focados para um determinado nicho, para uma determinada classe de espectador, isso também não está suscitando uma coisa que era lá do início da televisão, por exemplo, você tinha muito programa com o nome do patrocinador, ou quadros de programas com o nome de patrocinador. Você acha que isso está retornando? Eu acho que os formatos eles vão variar, como sempre variaram, né? Eu acho que isso está muito mais ligado ao desafio ou ao objetivo de marca do cliente, né? Onde ele realmente precisa estar, de repente, conectado com determinadas causas, que esse é outro ponto fundamental, né? O consumidor está cada vez mais exigente em relação a isso, né? O que a gente vai ter, sim, é publicidades muito mais endereçáveis mesmo àquele consumidor, de uma capacidade regional incrível. Então, você pega uma cidade como São Paulo, onde as emissoras todas abertas cobrem vários municípios, você vai poder ter um endereçamento muito maior com relação a determinados tipos de produtos, né? Onde uma determinada marca de cerveja ou uma montadora vai poder realmente buscar abrangências mais específicas para aquele determinado tipo de modelo ou marca em relação ao que ele tem hoje, né? Quer dizer, mas lógico que isso a gente tem alguns impactos, né? O grande desafio será como as implementações dessas tecnologias ao longo do tempo. Mas não tenho dúvida de que as marcas elas querem estar, sim, mais próximas de determinados conteúdos e nesse ponto você concordo contigo. Existem algumas marcas que estão realmente querendo se apropriar de novo de determinados quadros, de determinados... Mas aí eu acho que realmente pode ser, às vezes, até uma estratégia
de determinadas marcas ou até de momento. Eu, como diretor de operações aqui, não só no SBT, já tive a oportunidade de passar nesse cargo por outras emissoras também de televisão. É sempre fundamental que a gente esteja correndo atrás do melhor custo-benefício na produção de conteúdo dentro das emissoras. Ou seja, manter a mesma qualidade ou melhorar a mesma qualidade, ou melhorar essa qualidade em função das tecnologias que vão aparecendo e, ao mesmo tempo, buscar a economia no investimento de equipamentos e também na facilidade de operação, que essa operação seja mais concisa. Então, Padilha, eu queria começar por você nessa questão. Se nesse momento, obviamente, a Sony tem seu roadmap, seu planejamento, qual é o caminho que ela quer chegar com cada equipamento, com as suas tendências, e o que foi que vocês tiveram que adiantar, que antecipar, ou alguma mudança na raiz de fabricação dos equipamentos? Na verdade, como você sabe, essa é uma tecnologia bastante sofisticada. Então, é difícil, em curto prazo, você poder dizer que, na realidade, antecipou um planejamento que você vinha para lançar como produto. O que sim foi feito foi se acelerar um pouco, dar mais foco em alguns segmentos que são importantes para ajudar a vocês, os broadcasters, a poderem fazer suas produções. Então, aí há uma série de situações em que a gente pode colocar como um processo da Sony. Por exemplo, o caso da Nevio, onde nós anunciamos agora em setembro a compra de 100% da Nevio, isso estava dentro do planejamento, foi, na verdade, uma coincidência de fatores. Existe, sim, que eu digo, foco em função da necessidade. Então, começamos a promover mais, a dar um pouco mais de direcionamento nas soluções que nós mencionamos, produções remotas, toda a parte de IP. Inclusive, eu gostaria de citar, por exemplo, nós temos uma solução que chamamos de Enhanced Live Control, que é um sistema de automação para o controle de switcher. Então, hoje, há realmente preocupações de emissoras, empresas como a sua, no sentido de dar prioridade a investimentos que vão resultar em buscar e acelerar soluções que otimizem a operação e a eficiência de vocês com redução de custos, né? Fora de outras coisas, por exemplo, anunciamos que uma nova câmera para produção, utilizando um sensor full frame, mas de um custo mais baixo, que deve estar disponível agora em dezembro. Tem algumas coisas como essa que realmente foram aceleradas, mas as grandes soluções já vinham, como você disse, sendo planejadas, e agora a gente está aprofundando mais para poder ter isso disponível para os nossos clientes o mais rápido possível.